Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcangeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando para te ensinar. Aproveite a Black da New. Bem, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, meu contemporâneo de Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, é o mais cotado para assumir o cargo de ministro da Fazenda no futuro governo do PT. De acordo com com informações vindas do portal Poder 360. Bom, Haddad tem mostrado muita disposição à equipe de transição para trabalhar ao lado do ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida, um dos pais do Plano Real. A intenção, na verdade, é formar uma dupla à frente do setor. Ou seja, Haddad ficaria no Ministério da Fazenda e Arida no Ministério do Planejamento. De acordo com André Esteves, dono do BTG, metade da Faria Lima já aceitou o eventual cargo do ex-candidato ao governo do estado de São Paulo. Bom, é Fernando Haddad. Bom, a disputa está tecnicamente entre o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, e Fernando Haddad. Para dar uma relaxada no Fernando Holliday, vamos aqui com a Deise ouvir a opinião dela, depois a Geise, e aí retornamos para os nossos, hoje, aguerridos debatedores. Deise, o que você acha? Eu ainda não consigo acreditar nessa hipótese do Haddad à frente do Ministério. Eu acho que tem que perguntar, no meio disso tudo, assim, eu vejo o Arida como uma boa opção. Eu acho que tem que perguntar para o Arida se ele vai aceitar trabalhar com o Haddad nessa composição. Eu entendo a possibilidade do nome do Haddad por se querer uma flexibilidade, uma conversa com o Congresso que talvez o Arida não tenha, né? Uma articulação política. Mas honestamente, eu me recuso a acreditar no Haddad como ocupando esse cargo. O Haddad tem, se eu não me engano, ele tem um mestrado dele em economia e ele foi um dos criadores da tabela FIPE, mas para aí. Né? Ele não tem mais nenhum envolvimento profissional que possa justificar um cargo desses. O Diogo e eu, a gente até estava conversando sobre isso antes de entrar e ele tem uma análise que eu acho muito interessante, não sei se ele vai falar, mas eu acredito que seja uma cortina de fumaça. O Diogo cogitou essa hipótese um pouco antes da gente entrar no ar e eu acho que só pode ser isso, porque não faz o menor sentido. Além dessa articulação que ele possa ter com o Congresso, e é muito possa mesmo, eu não vejo possibilidade disso se efetivar. Ô Geise, pelos comentários que estão chegando aqui, não é só um balão de ensaio, não. Parece que existe realmente uma real probabilidade. Inclusive, o senador Jacques Wagner, ele acrescentou que, sem uma definição do nome do ministro, as negociações da PEC fura-teto se tornam mais difíceis, né? O problema, então, é não ter o nome na mesa, né? Então, sem esse nome na mesa, cria toda uma insegurança e você furar o teto sem ter um projeto, um planejamento da economia, fica difícil. E aí, o que você está achando disso aí, Geise? É extremamente lamentável, né? A gente veio aí da economia do Paulo Guedes, que teve bons feitos durante o nosso período de pandemia, um período muito, muito difícil, não só aqui no Brasil, mas todo mundo, obviamente. E aí a gente vai colocar o Haddad, que tem um vídeo, inclusive, que circula aí em rede social, em que ele mesmo admite que ele não domina a economia, que ele teve ali uma colinha, fez uma provinha, passou, e depois a economia na vida do Fernando Haddad ficou em segundo plano, em segundo turno, entendeu? E aí é esse cara que está sendo cotado para assumir a economia do nosso país. É o equivalente a me convocar para ir jogar a Copa do Mundo. Rapidamente, Diogo da Luz e Fernando Holliday, rapidamente, para passar no próximo tema também. Olha, eu concordo com as duas, sem dúvida. Eu que sempre fiz oposição ao PT, eu que jamais votei com o PT, reconheço pelo menos uma coisa: o Lula tem de tudo, e muita coisa ruim, mas burro ele não é. Se de fato ele nomear o Haddad, para mim, ele está dizendo que eu estou completamente enganado, que ele é também burro. Não é possível que isso venha a acontecer. Holliday. Olha, eu acho que essa tentativa e provável nomeação do Haddad é mais uma olhada para 2026, né? O PT tem medo de que Lula realmente não queira, como ele mesmo já disse, se reeleger em 2026 e precisa de um sucessor. E claro que o Ministério da Fazenda vai ter uma grande visibilidade ao longo desses anos e aí eles buscam colocar Haddad lá para ter essa visibilidade, independentemente da sua experiência. Só que a visibilidade pode ser bem ruim se o sujeito não souber o que está fazendo, como é o caso do Haddad, né?